Ok, pessoal, graças a Deus por mais um dia que Ele está nos dando e pedimos para que Ele nos ajude nessa nova disciplina do SAET Online, que hoje possamos ter mais e mais revelação do Senhor. Então, estamos iniciando a disciplina Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, hoje estaremos iniciando esse maravilhoso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Essa é a primeira aula, parte 1. Muito bem, então vamos caminhar aqui, não é? Falando um pouquinho sobre a Trindade, né? Vamos deixar claro para todos essa questão da Trindade, que principalmente nos primeiros séculos, a doutrina da Trindade foi muito discutida, porque essa palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia. Porém, não há dúvidas de que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, a Trindade ela fica bem estabelecida. E eu peguei um texto aqui da Confissão de Fé de Westminster, que eu considero uma confissão bastante séria, bastante comprometida, não é? Bem estudada. Existem outras confissões de fé, mas estamos pegando, mais uma vez, essa confissão de fé de Westminster, que é uma confissão de fé reformada, ok? Então, nós podemos observar que as igrejas reformadas, elas são bastante sérias no que se trata ao ensino e a reta doutrina, né? Então, tudo aquilo que nós vemos de bom, nós devemos trazer para nós, ok? Então, na Confissão de Fé de Westminster, eles começam aí definindo, né, essa ideia da unidade divina. Então, nessa confissão você vai encontrar, por exemplo, que há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Continuando. É cheio de amor e gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro, remunerador dos que o buscam, e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Na unidade da divindade há três pessoas, de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é ninguém, o Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, eu peguei apenas alguns textos da Confissão de Fé de Westminster, para nós podermos refletir sobre tudo isso, porque nós vamos agora, nesta aula, tratar especificamente da pessoa do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Então, principalmente esse último texto que está na tela, não é? Na unidade da divindade, há três pessoas de uma mesma substância. Nós já vimos isso quando nós estudamos, acho que dentro de uma disciplina, não me lembro exatamente qual foi a disciplina, mas nós já estudamos essa
essa passagem da Confissão de Fé, que fala, então, dessa unidade divina. Então, há uma unidade divina, formada, então, por 3 pessoas de uma mesma substância, e é isso que nós vamos encontrar como fundamentação teológica na Bíblia. Então, essas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possuem a mesma substância. Então, nós temos na Trindade 3 pessoas distintas. Vejam só, são 3 pessoas distintas, ou seja, 3 pessoas diferentes uma da outra, tá? O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. E aí, nessa definição da confissão de fé, eles dizem que o Pai não é de ninguém. O que significa isso? Eu acho que na aula que nós demos, numa das disciplinas anteriores, nós falamos, inclusive, na questão de que Deus não existe, e é difícil nós entendermos essa concepção, porque é estranho dizer que Deus não existe, né? Por que nós dizemos isto? E por que nós podemos dizer isso? Porque a existência, ela só tem sentido a partir do momento que algo começa a existir. A existência está relacionada à existência de algo, de um objeto, de um ser, de qualquer coisa material ou até imaterial no universo. A existência, a condição de existência é que tal objeto, tal pessoa, tal ser precisa ser criado. E é claro para nós que Deus, essa ideia, o Pai não é de ninguém, significa o seguinte, que ele não foi gerado, tá? A partir do momento que nós estabelecermos uma geração para Deus, tá? Se Deus foi gerado, nós precisamos ter anterior a Deus um fator gerador. E Deus, na sua eternidade, nós não temos como afirmar que Deus foi criado por alguém. Não tem sentido. A partir do momento, se nós pudermos provar ou afirmar, ou até embasar teologicamente que Deus foi criado num momento da eternidade, nós vamos ter que encontrar um ser anterior. E o ser anterior que criou Deus deve ser o Deus, e esse ser criado, esse Deus criado, na verdade, não é Deus. Não sei se vocês entenderam essa ideia. Então, o Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente de ninguém. Portanto, o Pai, ele é eterno. Então, o Pai, ou seja, Deus é o eu sou. Ou seja, eu não necessitei de um Criador, afinal, eu sou eterno. Por isso, então, que não está errado dizer que Deus não existe. Deus não existe por quê? Porque Deus é desde a eternidade. É um ser autoexistente. Tudo bem? Agora, o Filho é eternamente gerado do Pai. Nós já falamos sobre isso também. O Pai gerou o Filho. Então, a partir do momento que Deus é eterno, a partir do momento que o Pai é eterno e não é procedente de ninguém, não é gerado de ninguém, não foi criado por ninguém, porque o Pai é eterno. Porém, a partir do momento que ele é eterno, o Filho também possui em si a eternidade. Porque do Pai, o Filho é gerado, tá? Então, o Filho, por isso que na Confissão de Fé de Westminster, você tem essa afirmação de que o Filho é eternamente gerado do Pai. Então, a partir do momento que Deus é autoexistente, o Filho é autoexistente nele. Por isso que a geração do Filho é procedente do Pai, tá? É gerado do Pai. Então, nós temos que entender a eternidade do Filho e a divindade do Filho, porque ele é gerado do Pai. Ele não foi criado. Nós chegamos a falar sobre isso, a diferença entre geração
e criação. Então, por exemplo, todos nós que aqui estamos, e nós que somos pais, né, e aqueles que vão ser pais, nós não criamos os nossos filhos. Eu tenho 3 filhos, mas eu não criei nenhum. É estranho isso, né? Porém, eu gerei. O que significa isso? Os meus filhos saíram dos meus lombos, tá? Ou seja, potencialmente, mesmo antes do nascimento, os meus 3 filhos já estavam potencialmente nos meus lombos. Inclusive, é isso que a Bíblia diz, não é? Então, nós não temos o poder criativo, mas nós, seres humanos, temos o poder de geração. Nós podemos gerar outros seres semelhantes a nós e não criar. Deus, além do poder gerador, ele tem o poder criativo. Então, dessa forma, usando o seu poder de geração, seu poder gerador, ele gerou o Filho. Por isso que o Filho é eternamente gerado do Pai. Repito, a partir do momento que o Pai existe, o Filho potencialmente está nele, tá? Então, com isso, nós não estamos dizendo que o Filho foi criado pelo Pai, tá? Se nós dissermos que Jesus foi criado, nós estamos tirando a divindade de Jesus. Então, o que a Bíblia afirma é que Jesus foi gerado, o unigênito, o único com esse potencial de geração. Os demais seres, tanto seres espirituais, angelicais, como seres humanos, como todos os demais seres, foram criados. Somente o Filho veio intencionalmente do Pai, geração exclusiva de Deus. E o Espírito Santo, que é exatamente o tema que nós estaremos desenvolvendo nesta disciplina, o Espírito Santo também é eterno e também é Deus. E ele é procedente do Pai e do Filho. O que significa dizer que o Espírito Santo procede do Pai. O Espírito Santo procede do Filho. Por isso que nós temos essa semelhança em termos de nomenclatura. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, na verdade é a mesma pessoa. Então nós temos o Pai, que é eterno, nós temos o Filho, que também é eterno por ser gerado do Pai, logo ele é eternamente gerado do Pai, e nós temos o Espírito, que é procedente do Pai e do Filho. Então, vejam, o Filho não foi criado, porque ele existe eternamente no Pai, ele é autoexistente no Pai. O Espírito não foi gerado, porque ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. Então, nós temos que entender muito bem essa definição, esse conceito de trindade, para nós não criarmos heresias com relação à pessoa do Espírito Santo e até mesmo à pessoa do Filho de Jesus. Muito bem, continuando aí, olha, eu consegui esse gráfico, né, que vai tentar mostrar, é um modelo, tá? É um modelo, não significa que a trindade é exatamente isso. Então, nós estamos estudando um modelo. Não sei se vocês se lembram, na escola vocês estudaram o modelo atômico, né? Lembram do átomo de Rutherford, o átomo de Thomson, ou seja, eu acho que era 3 ou 4 modelos na minha época, já deve ter até mesmo outros modelos. Dentro da ciência, um modelo é aquilo que explica satisfatoriamente uma teoria. Então, o modelo atômico de Rutherford, por exemplo, que mostra, então, o núcleo e os elétrons
em movimentação ao redor do núcleo, aquele modelo atômico, ele explica toda a química. Por isso, era um modelo atômico aceitável. E aqui nós temos um modelo, tá? É lógico que quando se trata de teologia, nós não podemos dizer que o modelo representa a realidade. Mas o modelo, ele vai nos ajudar a ter uma noção da realidade. E essa é a ideia de modelo que nós queremos definir aqui. Então, nós temos nesse primeiro círculo, aí em cima, a pessoa do Pai. Depois, abaixo, nós temos o Espírito Santo à esquerda e o Filho à direita. Então, vejam, o que é comum aqui nesses três círculos é a pessoa de Deus. Então, é a intersecção. Quem estudou matemática sabe que esse encaixe aí desses três círculos, né, dessas três circunferências, essa parte do meio é a intersecção, ou seja, o Pai é Deus, o Espírito é Deus, o Filho é Deus, essa é a ideia, tá? Então, veja só, o Pai como sendo eterno líder, ou seja, o resumo da divindade, se nós podemos dizer assim. O Espírito, eterno agente, resumo da atuação. E nós temos o Filho, eterno mediador, resumo da revelação, tá? Então, por quê? Porque o Filho realmente é a imagem exata do Pai. Habita corporalmente no Filho a plenitude divina. Então, nós temos três pessoas distintas, por isso três circunferências, porém um único Deus. De uma mesma substância, o Pai, o Filho e o Espírito, os três possuem a mesma substância, e nesse modelo, então, nós temos que o Pai, ele gera o Filho, ok? E o Espírito é procedente do Pai e do Filho. Então, desta forma, e nesse modelo nós podemos ter uma ideia. E quando se trata do Filho, aqui vocês podem ver que ele tem a natureza divina, que nós já estudamos, e possui a natureza humana, tá? Então, o que acontece? Mostrando nesse modelo a dupla natureza de Cristo, que é a união hipostática que vocês já estudaram em Cristologia. Então, esse modelo, apenas para a gente ter uma ideia, para tentar representar, então, teologicamente, a Trindade. Temos aqui um outro modelo. Vejam só, os círculos azul, nós temos o Pai, depois nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. Vejam, olhem para o círculo do Pai. A setinha verde está dizendo, o Pai é Deus. Agora vamos olhar para o Filho. A setinha verde está dizendo que o Filho é Deus. Olha para a setinha, olha para o círculo do Espírito Santo, que está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Porém, aponta novamente para o Pai, veja só, e para o Filho agora. Vamos olhar para o Pai e para o Filho. Veja esta seta em vinho, tá? Está dizendo que o Pai não é o Filho e nem o Filho é o Pai. Agora, do Pai para o Espírito. Vai dizer que o Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Agora vamos olhar para o Filho e para o Espírito Santo. Vejam que aqui o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Filho. Então, o que este modelo mostra? Mostra três pessoas distintas na Trindade, tá? Uma não é a outra, porém, todas elas possuem os atributos divinos. Então, o Pai possui todos os atributos divinos, e vamos resumir os atributos divinos em onipotência, onisciência, onipresença. Então, são principalmente esses três atributos que são chamados de atributos incomunicáveis. O que significa dizer? Deus não compartilha com o homem esses atributos. Nenhum de nós é onisciente,
Nenhum de nós é onipotente e nenhum de nós é onipresente. Por isso, nós não somos deuses. Se Deus quisesse e tivesse a intenção de nos fazer deuses, bastaria ele compartilhar conosco esses 3 atributos. Mas vejam, o Pai é plenamente Deus. Logo, estamos dizendo que o Pai possui onipotência, onipresença e onisciência, e não há dúvida com relação a isso. O Filho não é o Pai, porém o Filho é Deus. Por quê? O Filho é onipotente. Primeiro, ele foi gerado do Pai. Logo, ele é Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não é nem o Pai, nem o Filho, mas o Espírito Santo é Deus porque é procedente do Pai e do Filho. O Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Então, nós temos um único Deus na Trindade, e esse modelo, então, mostra a nós essa questão também da Trindade, aí formada por essas 3 pessoas distintas. Caminhando, a pessoa do Espírito Santo, então, vejam lá, portanto, o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade divina, sendo constituído da mesma essência da divindade e plenamente Deus, como Deus o Pai e Deus o Filho, tá? Então, nessa primeira aula, vamos formar bem esta base da Trindade, entendendo o Espírito Santo como sendo parte integrante, não é, da triunidade divina, né? Continuando, a palavra Espírito tem a sua origem no hebraico, tá? Aqui está transliterado, e essa palavra lê-se da seguinte forma, Ruach, tá? Esse é o Espírito de Deus, o Ruach. Ruach Kadosh, por exemplo, é o Espírito Santo, tá? Porque Ruach é Espírito, Kadosh é Santo no hebraico. Então, a origem no hebraico, ela tem essa nomenclatura, Ruach. No grego é pneuma, que eu acho que vocês sabem disso, de onde vem a palavra pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Essa ideia de pneuma é a ideia de vento também, de ar, né, de sopro. Por isso, existe a questão do pneumático, ou seja, aquele que possui ventos, né? Aquele que é representado pelo vento. Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai falar o seguinte, olha, eu gostaria de conversar com vocês como vocês fossem espirituais. Essa palavra espirituais no grego é pneumatikos, ou seja, que vem de pneuma, que vem de espírito. Então, um pneumatikos ou um pneumático é aquele que já tem maturidade espiritual e anda debaixo da orientação e do domínio do Espírito Santo. Então, quem é um crente espiritual? É aquele que anda pelo Espírito, por isso ele é um pneumático, ok? Muito bem, então a pneumatologia, como nós estamos vendo, é a doutrina do Espírito Santo. Ainda, o Espírito Santo é uma pessoa porque apresenta características inerentes a uma pessoa. Então é importante isso ficar claro também, porque lá nos primeiros séculos nós tivemos o arianismo. O arianismo, ele negava a pessoa do Espírito, tá? Então, e hoje nós temos, por exemplo, os testemunhas de Jeová que negam o Filho e o Espírito. Para os testemunhas de Jeová, não é que eles negam o Filho, eles negam a divindade de Jesus. Para os testemunhas de Jeová, Jesus, na verdade, foi criado por Deus. Ele é um ser, não é?
porém não tem esses atributos divinos, como onipotência, onisciência, onipresença. Então é o Filho, é um salvador apenas, é um profeta apenas, né? Dentro da visão dos testemunhos de Jeová. Enquanto que o Espírito Santo, para eles, é uma força divina, uma energia divina, e não uma pessoa. Então, dentro do conceito teológico da Trindade, que vem permeando todos os séculos dentro das confissões de fé e dos concílios que foram estabelecidos, o Espírito Santo é uma pessoa, e nós temos base para isso na Bíblia, né? Essas características do Espírito Santo como uma pessoa são: ele é um ajudador, a Bíblia fala disso, ele é um consolador, né? Jesus fala, se eu não for, ou melhor, é necessário que eu vá, mas eu enviarei o Consolador, referindo-se ao Espírito Santo. Aquele que convence os homens do pecado. Nós sabemos muito bem que quando o Evangelho é pregado, a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é quem vai tocar no coração duro do incrédulo, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Então, vejam, no plano de salvação, na proposta divina e no decreto de Deus ao salvar o homem, nós temos, então, a pessoa do Pai decretando isso, nós temos a pessoa do Filho, como nós vimos, executando a redenção na cruz do Calvário, e nós temos a pessoa do Espírito aplicando a redenção através do convencimento. Então, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo, então, é um guia, ele glorifica a Jesus Cristo, ele anuncia Jesus, ele também tem essa característica de se entristecer, e o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Então, são características pessoais. A Bíblia refere-se ao Espírito Santo da mesma forma que o Espírito de Deus e o Espírito de Jesus. Então, encontramos isso em Atos 16:7 e na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:3. Por isso que na Confissão de Fé de Westminster, nós definimos que o Espírito procede do Pai, é procedente do Pai, e o Espírito Santo é procedente do Filho. Por isso, então, que nós temos na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, essa denominação, porém de forma sinônima, ou seja, Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo ou de Jesus. Esta é a composição do Deus Trino. Isso é tão real que se torna impossível pensar em Deus sem se referir ao Filho e ao Espírito Santo. Assim nós terminamos essa primeira parte, vamos dar um intervalo e logo retornaremos então para a segunda parte desta aula.